Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Fernando, certo? Professor de Geografia da turma de vocês. E nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2 do primeiro volume do livro de Geografia, certo? Então, nós estamos falando sobre demografia, certo? É o assunto geral desse capítulo. Nós vimos até os aspectos demográficos do território europeu. A partir de agora, nós vamos ver da página 30 a 37 do assunto dos aspectos demográficos da Ásia. Dando continuidade, nós vamos ver as principais características do continente asiático em respeito à demografia. A gente lembra que demografia nada mais é do que o estudo das populações, certo? O estudo dos povos em geral. Então, nós vimos alguns aspectos relacionados à Europa. Nós vamos perceber a partir de então que a extensão do território asiático, que tem a grande divisa territorial com parte europeia, eles são denominados basicamente de Eurásia, certo? Então essa Eurásia é o ligamento que se dá entre os dois continentes. O continente asiático, ele é o maior continente do planeta. Ele tem uma extensão territorial de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados. A diversidade de paisagens naturais e étnicas e culturas diferenciadas na região também são características do continente asiático. Lembramos que paisagens naturais do continente asiático vão desde desertos gelados até desertos quentes, tá certo? Como por exemplo, principalmente na área do Oriente Médio, como lá no deserto da Arábia Saudita. Já as áreas mais geladas vão desde da grande parte da região da Rússia, certo? Principalmente nas áreas conhecidas como Sibéria, certo? Uma localidade bastante conhecida do país russo, e também as áreas de pequeno povoamento, como por exemplo o oeste da China, já que a grande parte da população chinesa está concentrada na região sudeste do próprio país, certo? Cidades como Pequim e Xangai são as mais populosas da região. Mas a diversidade cultural também da Ásia é gigantesca, certo? Desde populações com características de religiões budistas, judeus, cristãos, o hinduísmo, certo? Ou seja, são variados os tipos de religiões. Consequentemente, são variados os tipos de culturas também. Então, o continente asiático tem grandes características étnicas diferentes, ou seja, características de povos diferentes, tá certo? Nessa imagem nós podemos perceber vocês conseguem reconhecer quais localidades são essas do continente asiático? Bem, nós podemos perceber o contraste social, principalmente dessas duas áreas, tá certo? Para quem falou, por exemplo, essa primeira remete a uma região de pobreza maior, certo? Apesar de que uma cultura um pouco mais antiga, por edificações mais antigas, podemos dizer assim, o tipo de arquitetura um pouco mais antiga, certo? Podemos perceber que está numa área alagada, ou seja, uma área de rio, certo? E nesse outro, nós podemos também perceber a presença de uma área com a utilização de água, certo? Que na verdade isso aqui é uma piscina. Ou seja, você dá para perceber a diferença encontrada economicamente, certo? Culturalmente também, tá certo? E principalmente arquitetônica, certo? Uma construção bem mais antiga para uma construção bem mais moderna. Para quem falou aqui Dubai, certo? Acertou, a principal cidade dos Emirados Árabes Unidos, certo? Onde está localizado o maior prédio do mundo, o Burj Khalifa, certo? E nessa primeira imagem está localizado o rio Ganges, certo? Lá na Índia, uma das principais regiões povoadas do continente asiático, certo? Daqui a pouco a gente vai falar especificamente sobre o território e população indiana. Por exemplo, de acordo com a diversidade cultural do continente asiático, nós temos, por exemplo, áreas de grande área florestal, certo? Principalmente próximo das ilhas indonésias, por exemplo, da Indonésia, como também grande parte do oeste da China. Já existem outras áreas que são formadas por estepes. Vocês lembram que estepes é um tipo de vegetação rasteira, certo? Que se encontra principalmente nos pés das montanhas, podemos dizer assim, ou então geralmente nas áreas de planície, tá certo? Então, grande parte do território da Mongólia, por exemplo, são formados por esses estepes.
Existe um RA na página 32 que vem mostrar a tenda da etnia Yurt, que é um povo característico da região da Mongólia. Você vai observar nesse RA um formato bem característico do tipo de moradias deles, que são uma população inteiramente ruralizada, certo? Que moram na zona rural e que tem características étnicas bem diferentes de outras áreas do continente asiático. Como eu falei para vocês, existem áreas densamente povoadas, como por exemplo a cidade e a região metropolitana de Tóquio, lá no Japão. Então, para você perceber a grande diferença que existe de termos socioculturais no mesmo espaço continental, certo? Que é o continente asiático. Existe também uma leitura destinada para vocês na página 33 que vai tratar sobre a diversidade cultural e étnica, certo? Vai falar principalmente da relação de um país chamado Butão, que é um país bem pequeno, territorialmente falando, na região entre a Índia e a China, certo? Você pode observar no mapa da página 31, na página 30, e posteriormente a densidade demográfica dele na página 31. Já na página 33, ele fala justamente dessa questão cultural deles, certo? Sobre o índice de paz encontrados naquela região e o índice também de diversidade étnica da região, certo? Que é bem maior do que outras regiões do continente asiático. Por exemplo, nós falamos um pouco da questão geral, vamos para os dois países que concentram a maior parte da população asiática, certo? E só para vocês terem ideia, o continente asiático ele concentra 60% da população mundial, certo? Então, 6 a cada 10 pessoas no mundo mora no continente asiático. Consequentemente, 35% da população mundial está localizada no território chinês e no território indiano, certo? Nós temos a China como a maior população ainda do planeta, certo? Com aproximadamente, lá em 2017, com 1,4 bilhão de habitantes. A maior parte dessa população está concentrada na região leste, na costa leste, certo? Ou seja, no litoral leste do continente, do país, que é um país gigantesco com projeções continentais, certo? E está nas proximidades principalmente dos mais importantes rios chineses, que é o Rio Amarelo e o Rio Azul, traduzindo para a nossa língua. A China ela é dividida basicamente em 22 províncias, algo semelhante às unidades da federação que nós temos no Brasil, tá certo? Então, a dimensão continental da China, ela traz muitas diferenças étnicas, culturais e socioculturais da região, até mesmo econômica, já que a China tem uma projeção de economia muito boa, muito bem qualificada em relação aos países do próprio continente asiático. Lembramos que a província de Guangdong é a mais populosa do país, com aproximadamente 100 milhões de habitantes. Então, só nessa província, só nessa região, está basicamente a metade da população brasileira, se a gente for comparar, tá certo? As principais e maiores cidades da China são Xangai, com pouco mais de 23 milhões de habitantes, e Pequim, com pouco mais de 20 milhões de habitantes, certo? Pequim, nós lembramos que é a capital principal da China. Só para você ter ideia, a preocupação dos chineses com relação ao tamanho da população se data desde muito tempo, certo? A partir de 1979, a China ela implantou uma política chamada a política do filho único, certo? Em que as famílias não poderiam ter mais que um filho por geração. Então, nessa política, ela tentou tentar diminuir a taxa de natalidade da sua população, certo? Fazendo com que, principalmente, as pessoas de uma etnia chamada Han, que corresponde a 92% da população chinesa, ela não tivesse mais grande quantidade de filhos por família. Mas essa política, por um lado, ela fez aumentar o número de idosos da China, fazendo com que a população se tornasse uma expectativa de vida maior, consequentemente a idade e a quantidade de idosos aumentou drasticamente. Só para você ter ideia, na China existem 50 etnias diferentes, ou seja, a etnia Han, que é a que corresponde à maior porcentagem da população chinesa, ela era a única que estaria atuando
de maneira prática nessa política do filho único, certo? Então as outras etnias elas não eram colocadas em prática para participar desse tipo de implementação. Para a gente lembrar um pouco sobre pirâmides etárias, especificamente do país China, nós temos essa daqui, certo? Que trata um pouco sobre a questão populacional etária da China, certo? Lá em 1982, no ano 2000 e a estimativa para 2050. Na coloração verde, nós temos a projeção do ano de 2000, certo? Em que a população chinesa já tinha uma baixa base etária, certo? Ou seja, a população já tinha diminuído bastante a taxa de natalidade do país, certo? O número de adultos, o número de pessoas entre 10 e 40 anos de idade, consequentemente, cresceu, certo? Já que a quantidade de população dessa faixa etária ela tende a aumentar, já que a taxa de natalidade foi menor, e as condições implementadas no país também começaram a aumentar, ou seja, o índice de desenvolvimento humano de algumas regiões, principalmente urbanas, e a infraestrutura de algumas cidades começou a crescer também. Então a expectativa de vida das pessoas começou a crescer. E a taxa de população idosa, certo? Ela também cresceu em comparação com a linha roxa, que foi lá de 1982. Essa projeção, certo? Se tem ideia de que em 2050, na projeção em laranja, certo? A população idosa acima da casa dos 60 anos de idade, ela vai crescer drasticamente. Então perceba a diferença entre a coloração verde da pirâmide etária com a projeção para 2050, tá certo? Então, vai haver ainda mais uma diminuição da taxa de natalidade, consequentemente, um aumento da taxa de expectativa de vida da população, ou seja, as pessoas idosas estão em maior quantidade daqui para 2050, certo? Professor, isso pode mudar com o passar do tempo? Pode, certo? Dependendo das políticas públicas implantadas pelo governo do país, isso pode modificar durante anos, tá certo? Lembrando que isso não muda de um ano para o outro, mas sim são um conjunto de anos que vão fazer a mudança específica dessa pirâmide. Como eu falei para vocês, a política do filho único ela foi implementada no ano de 1979, certo? E ela foi extinta do país, China, em 2015, tá certo? Então, por alguns benefícios e alguns malefícios. Um dos pontos positivos foi a diminuição da taxa de natalidade, um dos pontos negativos foi o aumento da população idosa, certo? Negativo no sentido de que a força de trabalho chinesa ela ficou cada vez mais velha, certo? Outro país de extrema importância para o continente asiático e também para o mundo, certo? É um país que está em um desenvolvimento econômico bem acelerado, é a Índia. A Índia ela concentra com uma população de 1 bilhão e 300 mil habitantes, certo? Isso no ano de 2017, um pouco mais de 330 milhões de habitantes, e ela também possui uma diversidade cultural gigantesca, certo? Por exemplo, falando de religiões no país Índia, ela é o berço de basicamente 4 religiões, certo? O hinduísmo, o budismo, o jainismo e o shinquismo, são originários justamente do seu território. A maior delas, certo? Com quase 80% da população adeptas dessa religião, é o hinduísmo. No QR Code da página 36 vai mostrar para vocês alguns aspectos específicos dessas religiões, certo? Então é uma ferramenta que você pode utilizar o RA positivo, que vai trazer bastante informações sobre essas diferentes religiões localizadas no mesmo território. Então é bem importante vocês darem uma revisada sobre esse assunto lá no QR Code. Existe uma projeção da população indiana que tende a aumentar cada vez mais essa sua população, certo? Essa projeção diz que aproximadamente de 20 a 30 anos essa população
indiana será maior do que a chinesa. Por que disso? Porque na Índia não existe nem existiu essa preocupação da taxa de natalidade, ou seja, o aumento da natalidade da população indiana ainda é crescente, ou seja, ainda é bem maior do que o da China. Então, com a projeção para alguns anos, tem-se ideia de que a população indiana irá superar a população chinesa e se tornando o país mais populoso do planeta. Bem, para vocês poderem revisar um pouco mais desse conteúdo, eu deixo algumas atividades no livro didático de vocês, no livro de atividades, página 31, 35 e 37, vocês vão poder fazer as atividades e revisar o assunto que nós tratamos até então. No livro de atividades, páginas 16, 17 e 18. Eu vou liberar uma trilha para vocês, certo? Denominado Aspectos Demográficos da Ásia, para vocês fortalecerem esse assunto. E também vou deixar uma pesquisa para vocês, certo? Lá na plataforma da Britânica Escolar ou no site da Britânica Escolar, que também vocês também podem acessar pelo Positivo On, existe um artigo denominado Índia, certo? Simplesmente quando você entrar na Britânica School, você digita Índia e vai aparecer um artigo sobre informações sobre esse país. Informações muito mais específicas, muito mais adentro do território indiano, para você conhecer a diversidade cultural e paisagística que existe no país índio. Então é bem interessante vocês darem uma pesquisada, darem uma estudada por lá também e quiserem também até fazer um resumo sobre ele, que posteriormente estarei pedindo para vocês me enviarem, tá certo? Então façam esse resumo, dê essa pesquisada bem legal e espero que vocês tenham gostado dessa aula e posteriormente nós estaremos falando novamente sobre esses assuntos.